Está pronto, então vamos lá começar a nossa aula hoje, que a Carol me deu uma missão de cuidar do produto dela. É um filho, né? E quando a gente cuida do filho dos outros, tem que ter mais responsabilidade, né? Então, eu estou me sentindo assim muito honrada por poder contribuir com esse trabalho, né, dela e com vocês. E tudo que eu vou falar aqui hoje, né, eu experienciei na minha vida, tudo sobre essa questão. Então, o tema, né, eu coloquei aqui um tema que é a importância da energia no ponto de vista da visão sistêmica. Por quê? A energia, né, para a gente empreender, a gente precisa de tempo, dinheiro e energia. E aí eu já quero começar aqui trazendo essa energia principal, né, para a gente, que é, primeiro, cada um a observar como é que está o seu corpo hoje. Porque a gente só sabe a partir do ponto de começo, né? Como é que eu estou hoje? Então, todos os dias, quando eu amanheço, eu faço um exercício de aumentar a minha frequência. Porque nem todos os dias eu acordo bem, por motivos que eu não sei. Às vezes é questão hormonal, às vezes é o tipo de sono, o que eu jantei, tudo interfere no nosso sono. Então, no dia seguinte, toda vida, quando eu acordo, eu faço exercícios. Primeiro, eu observo que o meu corpo, como ele está naquele momento, para saber o que mudou. Então, vou pedir para que cada um agora se conecte, e eu vou fazer um exercício aqui, que eu uso, isso aqui, a régua de ouvir, de frequência vibracional, que a gente usa para medir usando a radiestesia, um pêndulo. Esse pêndulo é com a obsidiana negra, que ele é um pêndulo de cristal que limpa as energias, né? E ele é só meu, então ele já é meu amigo e acessa aqui as energias. Às vezes eu uso o pêndulo de madeira. Mas aí eu quero o quê? Mostrar aqui uma ancoragem de como está a energia da gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um artifício, né? Porque como está na mesa, deixa eu ver se dá para ver na mesa. Pronto, vou deixar aqui na mesa. O que é isso aqui? É para a gente saber o quanto hoje essa aula está ancorada energeticamente em termos de frequência vibracional, né? Desculpa, filha, eu vou pôr o fone. Então, eu coloco aqui o pêndulo, mas eu tenho que ter uma percepção. Então, eu sinto, ó, o pêndulo, não sou eu que estou, eu posso até puxar o pêndulo, mas ele vai trazer um movimento. Então, eu faço a pergunta: o quanto está ancorada essa aula hoje? E ele vai movimentando. E ele vai movimentando. A partir do momento que ele começa a ter um movimento maior, está aqui, ó, ancorada na frequência de 10.000 ou 1.000, depende da escala. Ou seja, está em 100%, digamos assim. Então, isso aqui foi um preparo que eu fiz no meu corpo para que eu estivesse com uma boa frequência para dar essa aula hoje. Então, a radiestesia permite a gente medir a frequência do que eu estou fazendo, a frequência de cada pessoa, né? Então, eu vou fazer aqui um exercíciozinho para, como tem pouca gente, só para a gente ver como é que está a frequência de cada uma. Vou começar aqui com a Patrícia Mateus. Aqui, Patrícia, e mentalmente é como se tivesse o seu nome, tá? Vou aqui, como está a frequência da Patrícia hoje.
Aqui, ó, 9.000. Obrigada, Patrícia. Agora, Cássia, sua permissão para que você, para a gente ver aqui como está a sua frequência agora. Ó, 9.000. Patrícia Miller, agora você aqui. E eu estou vendo a frequência lendo na sequência dos rostinhos que eu estou vendo aqui de vocês, tá? Patrícia Miller. Nove mil também. Adriana, agora aqui. Só permita. Adriana está aqui, ó, já bem pertinho do 10.000. Então, é uma forma científica da gente saber o quanto está a vibração do nosso corpo, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Então, estamos todas bem ancoradas, com a boa vibração. E aqui nessa régua, ó, daqui para trás é doença, daqui para frente é saúde. Então, quando eu fazia os atendimentos, né, a gente usava essa referência no pronto-socorro energético da universidade para encaminhar a pessoa para o tipo de atendimento. Então, isso aqui é ciência, né? E eu uso. E esse trabalho me fez resgatar uma coisa muito interessante, porque falar de energia é um tema assim que eu simplesmente amo, assim, que até eu brinquei com meu filho hoje, eu disse, Mateus, adivinha a aula que eu vou dar hoje? Ele disse, já sei, energia. Então, assim, e por que que é isso? Porque foi o que me salvou, né? E eu fui resgatar aqui alguns livrinhos da época que eu estudava essas coisas. Ó, a cor desse. Então, como começou esse estudo de energia, assim? Eu tive um quadro de fibromialgia antes dos anos 2000, né? Eu sentia dor no corpo e não sabia o que era. E o médico dizia, não tem cura. E eu digo, tem que meu corpo cicatriza? Como não tem, né? E antigamente eu desafiava, ficava chateada com o médico. Hoje em dia não, sou gentil, guardo a informação para mim, o médico tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu. Então eu vou procurar o meu trabalho. E o primeiro livro que eu li desse assunto foi esse aqui, ó, Energia Ilimitada, de Deepak Chopra, sobre o quê? Saúde. Então, fala dos alimentos, né? E esse livro eu comprei em 1998. Então, desde 1995, por aí, eu estudo esses assuntos, né? E hoje esses assuntos, eles fazem sentido no meu quebra-cabeça, né? Da minha vida. Aqui fala muito da parte de alimentação, porque eu tinha uma fadiga que não tinha sentido. Fadiga crônica, que eles chamam, né? Sarcopenia, não sei o que, isso antes dos anos 2000. Então, a tecnologia, né? Estava começando esse acesso a essas coisas de energia, né? Tempo de profecia celestina. Então, eu digo que era nesse tempo aí, né?
E isso foi o que me salvou, porque eu comecei a estudar, mesmo sem entender nada. Eu li, eu digo, meu Deus, o que é que esse médico está dizendo, né? Aí depois veio esse aqui, ó, a cura quântica. Então, o que que aconteceu? As informações foram chegando na minha mão. Chegava uma pessoa e dizia, Gláucia, um gerente, lá eu trabalhava no corporativo, e dizia assim, lê esse livro, ó, o tal, né? Aí no tal, eu digo, ele fala do I Ching, digo, eita, o que é esse I Ching? Aí eu comprei o livro e comecei a fazer consulta também do I Ching, botava as moedas, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, deixa eu ver se está aqui. É um livro que o prefácio é de Jung, que eu gosto muito de Jung. Ah, tá aqui. O I Ching, que é o livro das mutações, que é baseado, né, nos princípios desse símbolo aqui, ó, do Yin e do Yang. Então, olha como as coisas chegam. Como é que um anel chega? Eu entro numa loja de semijoia e tem um anel com esse símbolo, né? Então, tudo conspira para isso, para mim. E eu fui conhecendo todo esse trabalho, né? E o I Ching, ele mostra, a gente faz uma consulta com as moedas e ele vai, no resultado, deixa eu ver se está aqui. Pronto, ele tem uma tabelinha, né, com os trigramas e, de acordo com as moedas, a gente forma o hexagrama. O hexagrama, ele vem uma informação, e aí eu vou e leio o que é aquela informação. Então, isso aqui é um oráculo, né? Um oráculo onde os imperadores faziam as consultas para saber as decisões. Então, eu tenho muito essa conexão com a cultura chinesa, com a cultura japonesa. Inclusive, esse ano é o ano do coelho de água, que é o meu símbolo no horóscopo chinês, né? Então, imagine eu falando isso em 1995, 96. Aí o pessoal dizia, aquelas coisas de Gláucia, né? Então, só para fazer uma introdução e mostrar um pouco assim o quanto isso faz parte da minha vida, dos meus estudos, né? E do quanto isso me ajudou e me fez sobreviver e estar aqui hoje falando disso para vocês, né? Então, a gente viu como está a energia hoje, né? E essa energia que a gente vê no empreendedorismo e na venda sistêmica que a Carol fala, tem a ver com a criança birrenta. Quem é que aciona os gatilhos das nossas emoções que nos atrapalham? A criança birrenta, né? Vem lá um fato, né? Ou algo que a gente que precisa ser feito, ou alguém que traz algum tipo de emoção para a gente, e aciona essa criança birrenta, né? Como é que eu vou fazer para sair disso e poder fazer o que precisa ser feito? Então, essa questão eu fico como no meu dia a dia? Eu sempre eu fico ligada nos pensamentos. Então, vem dos pensamentos, sabe, Patrícia? E o nosso corpo, ele tem mais corpos, mas tem os 7, né? Que eu não sei o nome até chegar em Atma, né? Que é a iluminação. Eu não sei decorar dos nomes, mas eu também estudo biocampo, né? Dos estudos, né? Então, eu tenho toda uma referência e sei, mas eu não sei decorado. Então, tem a ver o quê? Com essa questão. E toda essa energia, inclusive dos nossos pensamentos, eles são informações que a gente vai criando. Através dos pensamentos, a gente cria o que chama forma-pensamento. Você pensa tanto aquilo que é como se ele tivesse uma forma energética e se transforma em realidade. Então, o que é importante no nosso caminho de empreendedorismo, né? Poder manter essa frequência. Como é que mantém? Orai e vigiai os pensamentos, né?
que eu estou pensando, né? Tipo, me olho no espelho de manhã, como eu estou linda, maravilhosa, né? E são exercícios que a gente precisa ir fazendo e o quê? Ir limpando esse campo energético para que a gente entre numa frequência alta, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, deixa eu fazer primeiro aqui um exercício. Um dos primeiros exercícios que eu faço quando eu acordo, até antes de começar a meditação, eu vou mostrar agora para vocês, que é bem simples e que vocês também podem fazer. Vamos acionar quem? O Sol. E sem o Sol, nosso grande, né, poderoso lá, da energia do nosso sistema solar, da Terra, nosso. Sem Sol não tem vida. Então, vou pedir para que cada uma feche os olhos agora, coloque os pés no chão e vamos experienciar um pouquinho dessa rotina que eu faço para que eu consiga ficar bem e sempre ir alterando a minha frequência. Exercício vocês podem fazer sempre que perceber que tem algo que está incomodando. Ele é rápido, é prático, né? Então, fecha os olhos e faz respirações profundas. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira, solta. Inspira e solta. Imagine agora, no topo da sua cabeça, um sol dourado, imenso, com muita, muita, muita luz, muito dourado. A energia do sol, a energia de vida. E você vai colocar o seu nome nesse sol, com as letras bem grandes, brilhantes e com destaque. Se você quiser, você também pode até desenhar. E se você também não souber desenhar, imagine que Deus está segurando na sua mão e escrevendo o seu nome nesse sol. Agora, você vai colocar também nesse sol qualidades que você admira em você, as que vier primeiro. E você vai encher esse sol com todas as suas qualidades de amorosidade, criatividade, alegria. Coloque todas as qualidades que você tem nesse sol dourado. E sinta agora essa energia dourada em todo o seu corpo. Você pode até sentir o calorzinho do sol em todas as suas células. Agora você vai se conectar com um grande cristal no centro da Terra. Esse cristal vai lhe dar estabilidade, vai lhe dar uma base conectada com o grande cristal no centro da Terra. Sinta os seus pés como se fossem raízes, conectados com a Terra. E agora, em volta de todas nós, um grande círculo de proteção. Você pode trazer seus guardiões. Vou trazer aqui os anjos da criação. Para que eles possam nos trazer força, energia e poder para o nosso dia. Você também pode imaginar que o seu corpo, seu corpo energético está expandindo.
ele expande, expande, expande. E toda essa energia, com quem você estiver no seu dia de hoje, você vai conseguir transmitir toda essa energia do sol, essa energia de força da terra, para tudo que você for fazer hoje, quem estiver com você, estiver receptivo a essa energia. Fique agora com toda essa energia no seu coração, com essa força do poderoso sol dourado. E esse amor vai expandindo também por todas as suas células, e trazendo alegria, amorosidade, confiança. E aos poucos você pode ir mexendo os pés, as pernas e voltando para o aqui e agora. E assim estaremos com a nossa egrégora protegida com os anjos. Então, é um exercício que você pode fazer rapidamente, eu fiz um pouco mais longo, mas é uma forma de você ir melhorando no seu dia a dia. Eu gosto de fazer esse exercício já no sol, né? Aqui no Nordeste amanhece muito cedo, 4 e pouco da manhã já está lá o sol vindo, né? Eu gosto de fazer antes das 6 horas, porque já tem um sol quentinho, então já aproveito o sol, já aproveito o calor. Então, são práticas que eu vou fazendo no meu dia a dia, porque se você acorda, pula da cama e sai no desespero, então você vai mantendo aquilo ali durante o dia. E aí eu estava me lembrando quando eu tinha criança, né, os filhos para acordar de manhã, para ir para a escola, como era aquela correria, né? Então, assim, eu me deixava envolver por toda aquela velocidade, porque eu ainda não conhecia essas práticas. E aí, aquele movimento que eu fazia de manhã, ele continuava durante o dia. E aí eu fui aprendendo, fui aprendendo. E com 1 minutinho, 2 minutinhos, dá para fazer. Se você tiver criança, se tiver filho, tiver horário, ponto para bater, dá para fazer essa prática bem rápido. Para quê? Para que você já comece com as suas emoções restabelecidas. E aí a gente começa a criar padrões que vão gerando bem-estar. O nosso corpo ele vai aprendendo sozinho, ele tem a memória para a gente conseguir. E como é que eu faço para manter essa frequência elevada? Eu tenho que ficar prestando atenção. E se eu não estou bem, eu paro, fecho os olhos, me conecto e faço alguma coisa que traga. Por exemplo, música. Eu gosto muito de música. Se eu ouço uma música em inglês, que eu não sei muito inglês, viu, Patrícia? Professora de inglês, eu olho a tradução para eu poder ouvir aquela música. Como eu gosto muito de música, né, no ritmo de rock, e o rock tem algumas coisas, né, que não são tão legais, eu olho a letra e a tradução para colocar aquela música na minha playlist. Porque às vezes eu gosto do som da guitarra, né? Eu gosto da música, né? Digamos, do ritmo, né? Eu sempre gostei. E quando eu digo assim que eu gosto de rock and roll, o pessoal fala: eu não acredito, você gosta de rock and roll? Eu digo, gosto, é uma música que aumenta a minha frequência, né? Me conta aí, Patrícia Miller, você que viu um pouquinho, qual é a música que você ouve e que isso lhe deixa bem, lhe deixa feliz, né? Conta aí o tipo de música que você gosta. Olha, eu gosto de sertaneja, eu gosto de samba, eu sou bem... tudo eu gosto. Sendo para movimentar o corpo, eu sou bem aberta, assim, não tem muita... Mas você costuma, assim, ouvir ou se movimentar e fazer esse movimento com a música? Volta e meia eu faço. Volta e meia eu faço. Adoro a dança. Adoro a dança. Para mim, assim,
Nossa, é algo que tem a capacidade de mover a minha energia, assim. Me tirar de um estado para o outro. É. E você, Adriana, conta aí, carioca. O que eu gosto de ouvir para me sentir bem ou fazendo as atividades, porque a gente tem esse hábito assim, de, na hora das atividades domésticas, botar o som bem alto, né? E como eu fui adolescente nos anos 80, então é aquelas músicas rock brasileiro, é música brasileira, essas músicas que eu gosto muito de ouvir. Né? Aí eu tenho uma playlist nacional e a playlist, então aí a minha playlist estrangeira é só aquelas músicas românticas do tempo dos anos 80, comecinho dos anos 90, porque me traz um pouco de nostalgia e também aí eu vou fazendo as minhas coisas também. E assim, é uma visitinha no passado, porém já retorna, mas assim, é uma coisa que me relaxa, que eu gosto também muito. Legal. E também gosto de cantar, então eu ponho mais música brasileira para eu poder cantar, apesar de que eu não canto nada, mas eu canto. Bom. E você, Cássia, conta aí para a gente, qual é o tipo de música que você ouve para ficar bem, ficar feliz? Olha, eu tenho ouvido muitos hinos gospel, né? Depende um pouco. Tem alguns específicos que às vezes vem a música para ouvir, né? Mas eu gosto muito também de rock internacional. Gosto muito de Ana Carolina, samba, pagode, assim, quando eu quero ir para a cozinha e é uma coisa mais leve, mais legal, fluir, fazer comida e tal, ele mantém, assim, mais energia, né? Então, depende um pouco do dia. Eu gosto muito de dançar, mas danço pouco, eu deveria fazer isso mais, seria bem importante, pensando aqui. Mas não tenho feito muito, não. Dá para dançar sozinha em casa, viu? Cássia, sabe o que eu faço às vezes? Ah, Quando eu não tô, às vezes, quando eu não estou muito bem, eu ligo uma música bem boa e digo, vamos dançar agora, ô miséria, vem cá dançar comigo. Convido aquele sentimento, sabe? E às vezes eu até choro dançando, mas puxo passar. É muito bom. É muito bom. Vamos Legal. dançar, vem cá, vamos passar. legal. E você, Patrícia Matheus, conta aí para a gente. Eu sou bem conectada com música, mas eu tenho essa tendência de que a Adri falou. Às vezes eu me conecto com aquelas da adolescência, né? E acho que porque estava mais frisando. Porém, nessa época, eu gosto de rock, vem dessa época, mas também alguma coisa melancólica. Aí eu tô falando aqui, eu fiz alguns links, né? O melancólico dentro da minha personalidade, dentro da minha casa ali, das emoções, é no signo de Câncer. Então ele é melancólico, né? Então faz sentido eu ser atraída um pouco por esse tipo de música. Mas como exercício, eu coloquei dentro da minha janela ali de um dia, após algumas atividades ali do almoço, eu boto algo que é o que eu estou trabalhando, assim, que eu vejo que ainda resisto, mas é descansar 15 minutos antes de ir para a jornada da tarde, e aí após esse descanso colocar uma música. Geralmente já vem a inspiração para mim de qual é a música. Então dentro desse descansar já vem uma inspiração e eu coloco aquela música e danço aquela música. Então, mas varia muito, sabe? Eu tento buscar algo alegre, né? Dentro daquela aula que a Carol deu, ela pediu para escolher uma música, né? Eu não estava mais assistindo depois, aí eu escolhi a cartinha dos ciclos, aí eu busquei uma ali de ciclos, e aí eu fiquei a semana toda dançando aquela música e entrando nessa energia. Mas eu sinto que para mim faz muito bem. Eu tive bastante tempo essas músicas gospel ali, então eu tenho playlists, né? Eu tenho a playlist do gospel, eu tenho a playlist da alegria, daí eu busco músicas que geram alegria, né? E aí eu boto ali, aí eu quero entrar naquele ritmo. Se eu não venho a inspiração, eu boto aquela playlist e toco a primeira que a playlist me traz e danço.
eu percebi que essa terapia, para mim, tá me ajudando bastante a sair da tendência de focar no negativo, focar em algo melancólico ou pesado das minhas emoções. Aí agora eu já sei como o conhecimento liberta a gente, né? O saber que está amarrado no signo do câncer aquilo ali, opa, então eu não posso deixar aqui a minha mente sem porteiro, né? Me permito um pouco, mas não deixo o dia todo ficar dentro daquela vibe ali. É isso que eu queria compartilhar. Muito bom. E, assim, eu estou trazendo essas informações porque uma coisa que eu percebi que funciona é usar o que a gente sabe. Muitas vezes a gente sabe disso e vai fazendo e vai chegando o dia, no final do dia, meu Deus, não sei o quê. Então, assim, eu uso como obrigação, para mim, obrigação, assim, Gláucia, e eu criei, interessante, eu tenho uma característica, assim, para eu agir, eu preciso de alguém me dando uma ordem, né? Eu descobri isso, né? Assim, que eu digo, por que eu não consigo agir? Né? Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram aquele exercício esqueci o nome da autora, que fala 5 segundos para você mudar a sua vida, né? Que ela diz assim, você tem algo para fazer, e aí você diz 5, 4, 3, 2, 1, vou fazer. Então, isso, para mim, era como se não tivesse aqui a engrenagem que fizesse isso. E essa semana veio um vídeo, uma entrevista com ela, depois eu lembro o nome dessa autora, né? Não é a Luísa Reis? Não, Meg. Não, Luiz e Rei é das afirmações. Depois eu lembro, mas eu estou falando exatamente porque você fazer isso e agir, né? Hoje eu estou dando aqui uma aula, então o que eu fiz? Eu me preparei, tomei uma água de coco, direto da fonte, ou seja, energia vital. Para quê? Para usar e chegar bem aqui, bem alimentada, bem energizada, né? Então, e eu escuto o meu corpo. Então, hoje de manhã, eu pensei, é água com limão ou é água de coco? E o corpo disse sim para a água de coco, que também é outra coisa, que é um treino, entende? Então, tudo isso é treino. E por que eu falei da questão da música, do que funciona para a gente? Porque na escala de Hawking, né, eu vou até ver se eu consigo compartilhar aqui na tela, né, para a gente, essa escala das emoções, para que a gente possa co-criar as coisas, ficar bem, ter cliente, ter dinheiro, projetos, você tem que vibrar acima de 500 Hz. 500 é a vibração medida em Hertz do amor. 540 é a alegria. Então, a alegria, você está alegre, feliz, estimular a alegria faz com que você mantenha uma boa vibração. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, só para vocês verem. Sim, e eu preparei uma apostilazinha aqui, que no final eu vou corrigir, né? Porque aqui eu tenho um roteiro, mas eu posso acrescentar mais algumas coisas e vou entregar o PDF para vocês com esses dados, né? As fontes, as referências, né? E a vibração da alegria é a vibração do co-criador. Como é que eu vou criar minhas coisas, né? Eu sou aluna assisto, né, Elaine Orives, que ela fala muito disso. Então, assim, eu me identifico demais com o trabalho dela, aprendo muito, né? E ela fala exatamente disso, das escalas das emoções, né? E os grandes mestres antepassados, né? O que eles falam? Conexão corpo, mente, espírito, mente e coração, né? Então, eu já estudo isso, né, há bastante tempo, mas como é que eu consigo estar conectada, alinhada desses 3 corpos, né? Depois eu vou fazer um exercício que eu criei
a partir de uma desconexão que eu tive e que esse exercício facilita e que vocês também podem criar o seu jeito de alinhar, né? Então, eu vou aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Aqui há essa tabelinha, só para mostrar que é uma forma da gente vigiar os nossos sentimentos, nossas emoções, para que a gente possa mudar. Porque se eu estou aqui percebendo que eu não estou bem, percebendo que eu preciso... deixa eu ver se eu consigo aqui achar como compartilha, gente. Ontem eu achei. Ai, está aqui. Compartilhar, achei. Aqui a tabela. Compartilhar. Opa, não é essa, é a outra. Mas, de qualquer maneira, cadê a tabela? Deixa eu fechar aqui. Interromper. Essa aqui é a próxima, tá? Vamos lá, compartilhar. Só um pouquinho de paciência, tá, gente? Ele só está trazendo essa, não sei por quê. Deixa eu fechar aqui. Ah, está aqui, escondidinho. Deixa eu botar no modo de apresentação. E me conte aí se vocês conseguem ver a tabela. Então, essa tabela é interessante perceber para vocês começarem a ver o quê? Se eu estou triste, olha a tristeza, né? Não vou nem começar lá embaixo, vergonha, culpa, apatia, né? Se eu estou na tristeza, é uma frequência de 75 Hz. Nessa frequência, eu não consigo criar, eu não consigo ficar bem, né? E isso vai gerar o quê? Um processo de desânimo, né? Então, tem aqui, ó, qual é a frequência, qual é a emoção, qual é a visão da vida, né? Visão de Deus e qual é o processo que eu estou naquele momento. E aí eu falei aqui, a raiva, ó, a raiva, ela é uma energia que ela já está começando a melhorar, é uma energia que você sai da estagnação. Não é a melhor, mas é uma que faz com que você possa agir. Então, o que eu estava falando, né, desses exercícios que eu faço, dessas questões que eu vou mudando durante o dia, é para que a gente possa estar na alegria, que é a frequência de 540 Hz, que gera serenidade, e que eu tenho uma visão da vida onde eu me sinto completa, eu estou em unidade com Deus e num processo de transmutação, ou seja, aquilo que vai acontecendo comigo, eu não vou nem transformando, eu vou transmutando, fazendo com que aquilo, por exemplo, eu uso o quê? Que mande isso para o Criador e que se vire luz, né? Eu vou tendo uma nova forma de agir com relação ao que acontece comigo. Então, essa tabela, ela mostra essa questão das frequências onde a gente pode estar no dia a dia. E, deixa eu ver o que mais aqui. Sim, o universo ele tem uma faixa vibratória acima de 500. Então, se eu estou em conexão com as leis universais, né? Lei da vibração, lei da atração, lei do retorno, lei do ritmo, as leis universais. Então, quando eu estou acima de 500 Hz, que é o que são as práticas que eu vou fazendo durante o dia, eu consigo co-criar as coisas, eu consigo seguir com o meu projeto, eu consigo fazer as minhas lives, eu consigo melhorar meus relacionamentos. Então, a partir disso, na minha vida, a experiência que eu tenho tudo vai conspirando para que eu fique bem, né? Por exemplo, eu estava numa vibração tão boa, né? E a Carol me convidou para dar essa aula. Se eu não tivesse na frequência dela, ela não teria me convidado, né? Se eu não me sentisse capaz, eu também não teria aceitado.
Então, eu estive aqui numa frequência assim. E na nossa vida, nos nossos empreendimentos, por exemplo, eu estou aqui num nível, né, de frequência que, assim, o número é mais para quem gosta do científico, né, dos dados, que existe a prova científica disso. Se eu estou aqui hoje, numa vibração, né, aqui, e aí eu quero chegar aqui, quero me tornar milionária, né, da noite para o dia, na minha inocência da criança e na fantasia, estou eu aqui, nossa, eu quero me tornar milionária. Eu não alcanço, porque a frequência está muito longe. E aí a pessoa desiste, porque está muito longe. Não vou conseguir, isso né? Aí, como é o caminho? Eu vou um passo de cada vez, até chegar aqui. Só que para eu ir mudando cada item desse, cada frequência dessa, cada comportamento, cada ambiente, eu preciso estar disposta a fazer pequenos passos de mudança, né? Que é desapego, né? Então, eu tinha o quê? Muito controle, né? Eu até já falei aqui algumas vezes que eu só queria controlar duas coisas, Deus e todo mundo. O que acontecia? O corpo travou, né? Tudo. Musculatura, vem o quê? Uma doença, né? E Deus, ele só diz sim, que ele tem um caderninho e vai anotando lá. Ai, Glaucia quer controlar tudo? Sim, vamos deixar ela controlar tudo. Ai, Glaucia quer dizer que quero, né? Ai, Adriana, quero dizer que sim, né? Igual naquele filme Sim, Senhor, né? Do Jim Carrey, né? É muito interessante. E Deus só diz sim, né? Que é o que a gente vê na... Então, se tudo é energia, se a gente tem essa frequência, o que acontece? Eu tenho um pensamento, né? Que eu disse assim, o nosso pensamento, ele cria uma forma. Onde é que ele cria essa forma? No universo. Mas ele não cria, ela já existe. Então, o que acontece quando eu digo, eu quero tal coisa? Então, eu vou o quê? Acessar. Mas eu só acesso se eu estiver aqui. Se eu estiver na frequência. Então, tem lá no universo uma Gláucia milionária, tem uma Gláucia doente, tem uma Gláucia vítima, tem uma Gláucia reconhecida. Então, qual é o que eu quero acessar? Como é que eu crio isso? Aí vem o sentimento, o pensamento, e eu tenho que estar o quê? Alinhada. Para a gente estar alinhada, eu tenho que estar numa frequência de energia alta, né? E que aí a gente vê o Amit Goswami, ele chama de consciência universal, Greg Braden chama a matriz divina, o Wallace de Water, não sei se vocês já viram, né? Da ciência para ficar rico, ele chama de substância amorfa, e Deus, né? Então tem vários nomes. Bom dia, Carol! Estou aqui com as nossas queridas, cuidando do seu filho, do seu produto. Não sei se está dando para ela ouvir, mas vou continuar aqui. Quando você quiser falar, aí você diz aí, Carol, que eu dou uma pausa para você entrar. E então, como é que eu crio isso, né, para a minha vida, para o meu produto? É o quê? Intenção e desejo. Intenção e atenção, né? E eu não entendia, né? Tem aquelas leis espirituais do sucesso, né? De Deepak Chopra, tem lá a lei da intenção e do desejo, né? Uma das leis, né? Do sucesso. A intenção é o quê? Eu tenho aquele pensamento, tenho aquilo no meu coração que cria um sentimento e aquilo ali criou o quê? Um desejo. Então, eu estou criando algo, mas eu tenho que estar o quê? Presente no agora, na atenção. Para quê? Para ter a intenção que é o futuro. Então, é importante a gente transitar nisso. E esses conceitos, esses entendimentos, né?
eu fui conseguindo ter consciência com o tempo. Eu não conseguia entender intenção, desejo, atenção, né? Ficar presente, ficar no agora. Nossa, quando eu comecei em 1990 e alguma coisa, né, que tinha lá as meditações, gente, eu não conseguia. Aula de yoga, dá vontade de sair correndo da aula lá, respira, para sua mente, para seus pensamentos, né? Gente, isso não é para mim, meu Deus do céu. E também eu ainda sou artista plástica. Imagina a mente acelerada, que eu não podia ver um negócio, aquele virava uma coisa, aquilo ali virava não sei o que, virava. E aí eu conheci as meditações ativas do Osho, e fui fazendo as meditações ativas, consegui um professor, que era irmão do professor de yoga, né? Aí, não, vá fazer com fulano que tem a meditação ativa. Então, era o quê? Meditações com movimento, de recebimento, movimentos do corpo. E aí, eu fui aprendendo. Então, hoje, para eu silenciar a minha mente, é rápido. Parou, agora congela, chama ponto zero, né? Então, porque eu treinei, mas são só quase 30 anos de treinamento para silenciar a mente. Então, é um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, né? E aí, essa frequência vibracional, essa questão de você estar alinhado, você consegue reprogramar o seu DNA. Que também é outra coisa. Lembra que eu dizia assim, não, eu sei que eu tenho autocura, eu sei que eu consigo mudar isso assim, assim. E aí ninguém falava em epigenética, em metafísica, dizia, essa mulher não tem juízo, não. Chega aqui no consultório e diz que vai se curar num negócio que a medicina diz que não tem cura, né? Então, eu já tinha já vim com essa informação, e aí eu fui acessando. Isso me salvou, né? Então, por isso que eu estudei tanto, aprendi tanta coisa. Eu comecei o quê? Para me curar. E aí, aos poucos, a pessoa dizia, ei, eu quero saber o que você está fazendo. Ei, o que é isso que você está fazendo? Posso ficar lá na sua casa para aprender como é seu estilo de vida? Né? Como é que você se conecta com a natureza? O que é que você come? O que é isso? O que é aquilo? Então, eu fui criando valores e aqueles valores foram transformando minha vida. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, né? E eu gosto de fazer a comida assim, inspirada, com carinho, ou no quintal, se tiver alguma coisa na horta, né? Porque isso é o quê? Energia vital. E com a velocidade, né, que a gente precisa fazer as coisas, muitas vezes come-se uma comida de pacote, uma comida de fast food. Eu como, mas quando eu como, eu vou me limpar depois, né? Beber água, fazer uma limpeza, né? Mas por mim eu não comeria. Aí outro dia eu estava aqui brincando com minha neta e comendo um sanduíche com ela. Eu disse, ai meu Deus, estou comendo muita banana. Aí ela olhou para mim e disse, vó, você sabe que você come porque você quer. Eu digo, eita, é mesmo, né? Eu teria a escolha de não comer, né? Mas eu não radicalizei. O ideal era não comer de jeito nenhum, né? Para poder chegar aos meus 120, né, com saúde. Então, toda essa energia, toda essa reprogramação, né, toda a questão da intenção, do desejo, né, faz com que a gente tenha o quê? Uma vibração elevada. Ou seja, 80% é quem eu sou e 20% é estratégia. Se eu elevo a minha vibração, eu vou atrair cliente, eu vou atrair os alunos, eu vou atrair parcerias. Se eu não estou naquela vibração, o que acontece? As coisas vão travando. Então, o melhor momento de você vender é quando você termina de fazer uma venda. Porque você está bem, você está feliz, né? Opa, vou vender de novo, vou fazer outra venda. Então, ir aprendendo a isso. Tinha tá aqui, deixa eu ver o que a Adriana está dizendo aqui, o mantra, ó. Eu alinho pensamento, sentimento e ações. Eu ativo o fluxo intenso de energia na direção da realização do sonho do meu coração.
Olha que legal, muito bem. Tá aí, Adriana. Então, a gente vai... Cláudia, Né? o interessante que eu ouvi esse mantra, né, que eu sigo a Amanda Dreyer, em 2019. Não entendia o porquê, porém faço. Agora você vê que a explicação para assim, gente, parece assim que encaixou. Muito, tudo a ver, né? Tudo a ver. E a gente vai criando, né? Assim, o que é que vai funcionando para mim? E essa questão do 80%, né? Quem eu sou quando eu estou vendendo o meu produto, quando eu estou criando, né, aquela situação, isso a gente consegue através dessa conexão e desse alinhamento, mente e coração, né? E eu quero fazer um exercício aqui para a gente, ver se dá tempo a Cássia ficar. Dá tempo você fazer esse exercíciozinho? Só me conte aí. Dá? Pronto. E aí, também é uma outra forma, né? Que eu gosto? Ensinar para que você... eu digo que é para se livrar logo de mim, né? Para você ser independente e caminhar sozinho. Então, lhe dou um monte de ferramentas para você ir fazendo sozinho. Agora, eu não consigo fazer a sua parte. Cada um tem que fazer, né? Então, eu garanto a minha e mostro o que está funcionando para mim. Então, eu já falava, eu não sei, eu tenho alguns vídeos de meditação, né, no meu Instagram, que eu já falava e já estudava essa conexão mente-coração. Mente, coração, corpo, espírito, mente, essa tríade, né? Aí, em 2020, chega nas minhas mãos. Bom dia, Carol. Você vai querer falar alguma coisa? Eu vou começar aqui o exercício. Bom dia. Não, eu estou 1h10 tentando conectar para você ver como a conexão aqui está ruim. Aí agora, como a gente está se deslocando, aqui agora funcionou o sinal. Mas podem tocar. Que bom que estamos conectadas. Vamos fazer o exercício. Espero que até chegar onde a gente chega tenha sinal. Então, vamos lá. Obrigada. Essa ferramenta é uma ferramenta energética que eu fiz o treinamento que chama desprogramação neurobiológica. É uma ferramenta que faz com que tenha uma energia, né? Tipo o Reiki, o Theta Healing, né? Uma ferramenta energética que ela faz com que as nossas células voltem ao estado original. Então, você só pode aplicar em seres vivos, né? Não é como as outras que você pode aplicar em tais coisas inanimadas. E aí, essa conexão mente e coração, que tem todos os princípios... Deixa eu ver se eu estou aqui com o livro. Não. Está aqui em algum canto. De Bruce Lipton, que é a biologia da crença, né? Que tem exatamente, que fala o quê? Da epigenética, de quanto eu posso dar comandos para você mudar suas células. E aí você pode perguntar, Glaucia, por que eu dou o comando e não muda? Porque nós temos crença, nós temos resistência, né? Até que um dia, né, faça-se, né? Faça-se a luz, né? E a luz é feita, faça-se a questão do verbo, né? Que é a questão das palavras, que elas têm o efeito e têm o poder. Essa ferramenta, deixa eu pegar aqui eu estou com tanta coisa. Tá. Essa ferramenta, ela funciona com comandos para o nosso inconsciente. No nosso inconsciente, né, é onde tem o lixinho e as coisas boas, né? Então, esse exercício eu vou fazer, já que a gente está falando de energia, para energia, tá? Então, vamos lá. Todo o universo ele tem uma energia, e essa energia ela fica em todos os lugares no universo. A partir do indivíduo, né? Esses fatores
principalmente o ambiente onde vive, essa energia é criada, e a partir daí a gente cria programas mentais. Então, esses programas mentais, através desses comandos, eles vão, aos poucos, criando novas trilhas neurais, para que a gente mude as crenças, mude os programas que limitam a nossa vida. Você pode mudar de imediato? Pode, mas também pode demorar e vai depender da resistência. Então, como eu falei, a nossa energia está aqui, cria uma sintonia, e nós somos como uma antena, captando tudo isso. E o que é que faz com que a gente não capte também? O julgamento. Quando a gente julga, botou um adjetivo, está julgando, opa, cancelado, vamos cancelar. Cancelado, cancelado, cancelado. Vai cancelando. Eu digo, meu Deus, tem dia que eu vou passar o dia todo cancelando. Mas são as ferramentas que a gente vai usando, né? E outra coisa que eu vi também, que nossa mente, ela tem a tendência a captar mais as informações negativas. Como assim? Por isso que o pessoal, né, pede, o povo só fala de coisa negativa. Porque é uma questão de sobrevivência. Então, aí eu digo, tá, então eu não estou mais na pré-história, não vem mais nenhum dinossauro me pegar, posso parar de ficar prestando atenção em notícia ruim. Por isso que os noticiários chamam tanta atenção. Então, a partir do momento que a gente muda os ambientes, faz os exercícios para ficar na energia da alegria, então isso vai facilitando. Então, vamos lá, fazer um exercício com essa desprogramação neurobiológica. Vou pedir para que cada um feche os olhos novamente e que todas as vezes você vai poder ouvir novamente esse exercício. E eu vou ver um jeito de salvá-lo, né? Só com esse texto para mandar separado para vocês, mas vou deixar aqui na gravação. Fechando os olhos, você vai inspirar pelo nariz. Para um pouquinho, prende a respiração e solta. Inspira e solta. E à medida que você inspira, você vai trazendo boas vibrações, boas energias. E agora eu começo a ativar a energia da desprogramação neurobiológica. Trago os anjos da criação e ativa a energia da desprogramação neurobiológica. Que eu seja a energia da desprogramação neurobiológica. Que você seja essa energia da desprogramação neurobiológica. Imagine que em volta de você tem um muro. E à medida que você vai respirando, esse muro vai baixando. Vai baixando, baixando e entrando na terra. Ele vai baixando, baixando e desaparece por completo. A partir daí, essa energia da desprogramação neurobiológica entra pelo topo da sua cabeça. E imagine que energeticamente eu estou com a minha mão no topo da sua cabeça e a outra mão no seu coração. Vai formando um vórtice de energia, conectando mente e coração. Como à medida que você inspira pelo topo da cabeça, entra no seu corpo, passa pelo coração e você solta. E vai formando esse vórtice de energia. Inspira, conecta a mente e coração. Inspira e solta. Isso. E comece a sentir toda essa energia expandindo por todos os seus poros, como se o seu corpo tivesse furinhos e essa luz vai expandindo. Entra pelo topo da cabeça e começa a conectar a sua mente e seu coração. Eu vou fazer alguns comandos para desprogramar. E no final eu digo sim e você repete sim também.
caso você concorde. Em que lugar do universo estão as energias que vão mudar a sua vida, mas que você se permitiu reconhecer e acessar, e o que te faz criar uma vida cheia de limitação, ao invés de uma vida cheia de possibilidades? Você pode desprogramar e atualizar esses lugares em que você ainda não se permitiu acessar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Atualiza. Toda energia destrutiva que você vem puxando para a sua vida, vem dos lugares onde você resolveu, decidiu se destruir e não ter uma vida com a possibilidade da criação. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda energia que você puxa de forma inconsciente, que vem numa frequência de destruição, para te mostrar que a sua inconsciência, em áreas que você escolhe se destruir, mas que faz com que você, ao invés de mudar você e sua mentalidade, faz com que você entre na luta da manutenção dessa limitação. Você pode desprogramar e atualizar? Sim, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Então, você pode reconhecer que está puxando energia o tempo todo, em todos os lugares em que você não reconhece que está puxando a energia o tempo todo. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Toda energia de destruição criada a partir das coisas que você fala que não quer, mas que tem que criar uma vida de destruição, criada pela atração que você fez de forma inconsciente, de tudo aquilo que você não quer na sua vida. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Em todos os lugares em que você está viciado em falar o que você não quer, ao invés de ir para a energia da possibilidade e criar o que você escolhe. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda consciência que você evita como forma de se manter no mesmo local em que se encontra, sem conseguir acessar a energia da possibilidade, que te permitiria criar uma vida com muito mais possibilidades. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Isso, muito bem. Agora, que todas as suas células possam reconhecer essas informações e que elas comecem a criar essas novas trilhas neurais para o sucesso, para que você possa reconhecer o nível de vibração da cocriação do universo e que também você possa entrar no espaço da cocriação, da consciência, para que você esteja aberto a receber. Apenas se permita receber. Imagine tudo isso agora no topo da sua cabeça, se conectando com o seu coração e entrando em equilíbrio com a força criadora. Assim, alinhando seus 3 corpos energéticos: corpo, mente e espírito, para que você possa entrar na energia da alegria, da cocriação, e possa ter sucesso nos seus negócios, sucesso nos seus produtos, nos seus empreendimentos. Está feito, está feito, está feito. E assim é. Isso, muito bem. Perceba como está o seu corpo agora, todas as suas células entrando em movimento e voltando ao seu estado original. E aos poucos, no seu tempo, você pode ir voltando para o aqui e o agora.
esse exercício agora que eu fiz, né? Com essa ferramenta de energia, a gente chama de puxão de energia. Quando a gente está aqui naquele momento que precisa, né? E aí eu queria pedir um pouquinho, você falar numa palavra como é que está o seu corpo. Começar com a Adriana. Me conte aí como está o seu corpo agora e como é que ficou depois desse exercício. No início, eu senti uma pressão no abdômen, né? E quando falou do muro, abaixar o muro que está em volta, aí começou a passar um pouco, a pressão no abdômen vinha assim dos dois lados, né? Então, foi abaixando, foi abaixando. Aí eu recebi ligação, me interrompeu um pouco. Aí eu vou precisar fazer com mais detalhe esse exercício no gravado, né? Mas eu estava bem conectada no exercício, porém eu não consegui fazer ele na íntegra, viu, Gláucia? Porque ficou aqui tocando e aí a sua voz some, aí eu não ouvi tudo, mas estava bem conectada, sim. Ok. Cássia, me conte aí como é que está o seu corpo, como é que ficou, como foi a experiência. Eu estava aqui até já me despedindo de vocês. No início eu não ouvi ali as falas, né? Não sei se foi uma situação aqui. Barra de Axis, parecido, né? Esses comandos, bem parecido. Ele um drible, É, né? ele foi assim, o desafio do corpo desconectar, foi um pouco isso, assim. E as minhas dores, elas são nessa região, né? Então, eu acredito que a prática desse exercício com mais frequência pode auxiliar muito mais, sabe? Mas ele dá um entendimento que, assim, ó, dá para liberar, dá para liberar, dá para liberar. Acho que essa foi a sensação gostosa, né? Aí, esse exercício, se vocês forem, né, vocês podem ouvir várias vezes, agora é sem música, Uhum, porque ele atua na frequência e a música também tem uma frequência. uhum, Então, não tem música, né? Não tem uma música de fundo, nem antes, nem depois. Exatamente para não interferir e ficar muita uhum. informação energética e vibracional nas células, senão ela fica, é a música, é a fala, é isso, é aquilo. Então, usa sem música. E uma coisa que eu acho Amor, é a velocidade. Querida, gratidão. eu que agradeço. Ó, Estou finalizando aqui e depois você vê na gravação. Beijo, querida. ótimo. E aí, me conte aí, Patrícia Matheus, como foi para você? Fez muito sentido agora o que tu disse do outro som interferir, né, no processo, porque está passando aqui um caminhão de gás insistentemente altíssimo aqui no meio momento, então faz algum sentido, mas eu me conectei bem e uma hora me veio um pensamento de uma coisa aqui que eu fiquei devendo uma resposta para uma pessoa, daí tipo, voltei de novo, né? E ao final bastante queimação entre, né, o chakra laríngeo e o cardíaco aqui, né? Então, bastante queimação aqui, assim, fisicamente, então eu senti assim que tem que soltar, tem coisas por soltar aí mesmo e trabalhar melhor essa questão aí. O exercício é bem bom, porque já mexeu alguma coisa, né? Dá um Um chacoalhão. e tem muitos programas, né? Não só esses, né? Eu peguei, tem específico para cada situação. Então, é uma ferramenta muito interessante que eu posso fazer com temas, né? Até liberei no grupo, né? No grupo das Imparáveis, né? Que eu liberei uma gravação. Mas é uma ferramenta que você vai fazendo diariamente, vai ouvindo, e o nosso DNA, ele atende os comandos, né? E você, Patrícia Miller, me conte aí como
foi a experiência? Como é que está o seu corpo agora? O meu corpo está quentinho, quentinho, bom, a temperatura agradável. Eu recebi assim um relaxamento para as células. Assim. Agora, se eu quisesse me deitar, eu acho que eu relaxou. Muito bom, Está ótimo. muito bom. Uma energia boa. E uma coisa que eu gosto, eu não sei se alguém não acredita, né, em anjos, né? Às vezes a gente, não vou falar em anjo, porque nem todo mundo acredita, né? Mas toda essa energia, ela é uma energia gentil. Eu estou sendo gentil comigo. Eu estou abrindo e dizendo assim, células, eu amo você. Células, vocês podem voltar ao seu estado original. E aí, olha que interessante, uma colega divulgou para mim, saiu uma notícia num jornal local aqui, de uma experiência com camundongos para rejuvenescimento. Eu adoro esse tema, tá? Que é para eu chegar aos meus 120 com saúde, olha as palavras, ó, com saúde física e mental, mobilidade, né? Vou dizendo os comandos com o meu corpo, né? E independente da genética, né? Que minha família é longeva, né? Então já tem esse presente. Mas se eu não quiser viver, dizer, não, vou fazer 60 anos, já estou idosa. É como se eu fosse assim, cada aniversário é como se eu fosse rejuvenescendo a mente, sabe? Acho muito legal. E aí essa descoberta de que os camundongos estavam num processo de fazendo para a saúde, para a mudança, e eles descobriram que a gente fica com a memória, que é o que essa ferramenta fala, uma memória do corpo jovem. Lembra aquela história do como é que chama? O multiverso, né? Assim, que eu gosto muito desses temas, né? Que aparecem nos filmes. Multiverso, buraco da minhoca, né? Você acessar a sua versão que já existe, mas você só consegue acessar se você está nessa sintonia. Então, é possível. Eu não tenho dúvida nenhuma digamos, desse estudo, de nada dessas questões energéticas. A questão é o quanto eu vou entrar em ressonância. A ressonância é isso aqui, quando eu acesso à estação de rádio, né? Meu corpo lá é antena, acessou aqui a alegria. Então, eu queria sugerir que vocês, por exemplo, eu coloco alguns post-its na casa com coisas. Você já sorria? Você já sorriu hoje? Já dançou hoje? Né? Vou colocando as coisas para eu me lembrar e não entrar no looping do que afeta o dia a dia. Eu sei que a gente tem hora que tem muita coisa automática, mas nem tudo precisa ficar no automático. Então, quando a gente conecta mente e coração, a gente fica num estado de leveza, o ego, eu digo que a gente deu um drible no ego, então ele fica assim, que é isso? Que é isso que está acontecendo? Que é isso que ela está falando? Entende? Então, ele gera um movimento e aí você faz um gol, entende? Essa ferramenta, eu acho legal isso. O que é o gol? É o colapso, onde você cria o que você quer. Se você mentaliza, por exemplo, eu vou no trânsito e eu mentalizo todos os sinais verdes. É impressionante. Sai assim, tchum, tchum, vaga de estacionamento. Então, assim, vou treinando com coisas simples até ir treinando com as outras coisas que eu vou percebendo que eu tenho resistência. Esse exercício de baixar o muro, né, de fazer um muro em volta e baixar, né, para você ver o que tem além. O muro são as nossas, é uma metáfora das resistências, das barreiras que a gente cria para se proteger. Então, por isso que eu sou muito assim, fã dessas ferramentas energéticas, para a gente poder entrar na vibração do universo. Que é a lenda, lenda não, Rhonda Byrne, né, fala do segredo, né, que eu assisti mais de 300 vezes o filme O Segredo.
Você não tem noção. Então, assim, e aí a cada momento eu vou entendendo, não é atração, eu vou conectar, eu vou chegar, eu vou sintonizar, né? A linguagem que ela usou foi para facilitar naquele momento. E outra ferramenta, né, para a gente ir fechando, são os trabalhos de Louise Hay, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que ela, né, tinha a questão das afirmações, mapeou que pensamento vinha, e aí ela criou as afirmações que vão mudar aquilo ali. E tem o quê? A questão da repetição. Tem uma frase, né, que eu decorei, que eu comecei estudando muito, Louise Hay, que como eu tinha dificuldade para relaxar, aí tinha lá a frase: eu relaxo e me deixo levar pelo fluxo da vida e permito que a vida se encarregue em me dar tudo que eu necessito. A vida é boa para mim. Tipo o seu, né, Adriana? Então, essas afirmações, essas palavras, vão fazendo com que o nosso corpo vá mudando, né? Vá harmonizando. Eu não sei como é que está o tempo de vocês. Deixa eu só ver aqui mais um assunto interessante, para não ficar muita ferramenta energética. Que aí eu posso deixar uma gravação para não misturar, que é de alinhamento dos chakras. E aí vou falar só um pouquinho para a gente fechar como foi a ferramenta que eu criei para alinhar meus corpos, né? Eu falei que eu tenho a mente criativa, fico lá viajando, né? Criando as informações. E uma vez eu estava no curso do Theta Healing, que também é outra ferramenta de cura energética, que faz com que a gente entre em ondas teta. Quando você está em ondas teta, não tem interferência do ego, que aí é onde você também vai facilitar a cocriação, a mudança de crença. E aí, numa dessas aulas, a gente faz leitura intuitiva, eu percebi que meus corpos estavam desalinhados. Aí, o que eu fiz? Imaginei um palco. Aí, eu convoquei os corpos, eu era o corpo físico, aí eu convoquei para participar de um evento, uma peça teatral aqui, aí eu convidei meu corpo espiritual, meu corpo mental, e eu era o corpo físico. E aí imaginei no palco, né, como se fosse assim, uma reunião de apresentação. Aí eu chegava: oi, corpo mental, eu sou Glaucia, sou seu corpo físico, vim aqui fazer as pazes com você, tipo assim, eu vejo você, vim aqui lhe dar um abraço, aí eu dava um abraço e o corpo incorporava. Corpo espiritual, eu estou aqui com o meu corpo mental, vim aqui, né, mostrar para você que eu estou aqui no palco da vida e vim aqui fazer as pazes com você. Aí eu ia, dava um abraço e me conectava, tipo no desenho animado, faz tchup, né? Entra assim. E aí, a partir daí, eu consegui, quando eu percebo que tem alguma coisa que não está alinhada, digo: opa, vamos convocar aqui para uma reunião esse pessoal. E aí eu fiz dessa forma, né? E aí você pode criar uma forma do seu jeito em meditação, mas isso é o que traz a conexão com o divino, né? Com o seu eu, com a sua centelha, com o seu eu cósmico, que já sabe o que você quer. E outra ferramenta que eu também uso, eu vou deixar um link aqui para vocês, são as ferramentas de Abraham Hicks, que é do Peça, cheio de coisa aqui, Peça e Será Atendido, né? Que é a Esther Hicks, que ela aparece no filme O Segredo, né? Que ela fala aqui da lei da atração. E tem muitas instruções interessantes para ajudar. Isso aqui é o que me ajuda a sair da preocupação. Deixa eu ver se tem um negócio aqui rápido. Não vou ler, não. Tá, ó.
Deixei aqui se precisar. Mas o que ela aborda e que tem muita coisa no YouTube, e eu vou deixar 2 links. Um é com afirmações que eu faço, perguntas para o meu ego ir aceitando. Né? Tem um exemplo aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Quando eu começo a repetir assim, eu sempre consigo o que eu quero facilmente. Tudo na minha vida é tão fácil e perfeito. Todo mundo me ama e quer me agradar. Aí ele diz assim, por que eu tenho tanta sorte? Né? Tudo na minha vida é tão fácil. Por que será que eu tenho tanto poder? E eu consigo tudo que eu quero. Então, são áudios, né, da Tânia, que é a Academia da Consciência, se não me engano. E aí são áudios e as informações dos Abraham Hicks, né? Os Abraham é uma consciência que a Esther Hicks canaliza e ela vai falando e ensinando. E isso, ultimamente, tem me feito assim muito, muito bem, de sair da preocupação, de fazer os exercícios de, por exemplo, contemplar a natureza. Estou aqui preocupada, né? Eu tenho a sorte de ter um jardim em casa, então eu vou para o jardim. Mas se você não tem, coloca um vídeo de aquário, de peixe, ou anda um pouquinho na terra. Então, são informações que vão ajudando a gente a elevar a frequência, para que o universo, que a gente consiga sintonizar no universo e conseguir tudo aquilo que a gente está aqui disposto. E nesse curso que a gente possa conseguir ter o nosso produto, que a gente consiga contribuir, que a generosidade e a contribuição também é outra ferramenta, né? A gratidão, por exemplo, eu estou aqui fazendo o quê? Uma contabilidade, oferecendo o meu servir para vocês. E isso, vocês não têm noção quanto isso me faz bem, né? Então, não tem um preço, uma coisa, né? Então, você servir, e é o que eles dizem assim, você transbordar. E muitas vezes a gente fica procurando um momento perfeito. Meu produto não está bom ainda, né? Que era o que eu ficava. Não tem não sei o quê. Meu cabelo não sei o que lá, o áudio não sei o quê. Tudo eu arranjava uma desculpa, né? A partir do momento que eu tive uma intenção, eu me alinhei, olha a sequência. Me alinhei, me conectei com o Criador, com Deus, ou com o ser que você acredita. Então, eu tenho uma parte de Deus em mim, uma centelha, uns fótons de energia. Nosso corpo tem luz, que são os fótons lá do, né, ácido, né, que sim, biologia do DNA. Pronto. Tem lá a energia que forma tudo isso. E aí, me alinhei, me conectei, né? Não, a mente ficou o quê? Em paz. Não é silenciar, apagar tudo. Está em paz. Está aqui com leveza. E, a partir daí, eu começo a fazer as coisas. Então, sempre que eu tenho que fazer algo, eu me alinho. Faço aquela reunião, convoco, se tiver o pessoal desalinhado, boto depois uma música, se for o caso, ou faço esse exercício da desprogramação. E aí, assim, eu consigo o quê? Entrar numa frequência, poder me conectar aqui com vocês, com essa energia, né? E poder perceber e contribuir com o que eu sei, o que eu vivencio e que funciona para mim. Então, para a gente encerrar, fosse medir agora que a vibração ia estar bem alta, né? Pedir para que cada uma diga uma palavra de como foi, né? O exercício. Vamos começar aqui na ordem alfabética, começar aqui com a Adriana. Me conte aí como foi e o que você leva, né, dessa aula. Quais são as gotas de consciência que você leva dessa aula? Eu estava digitando, mas já que deu a palavra, eu vou falar que gostei
da questão de fazer a reunião com meus corpos mesmo. Porque a gente fica tanto tempo no físico, por exemplo, eu estou com 54 anos, então é 50 e poucos anos só no corpo físico, né? Até você fazer, aproximar, aí a Gláucia me deu esse ponto aí de ir lá se reconciliar para poder, né, conectar de novo e caminharmos juntas. Isso foi muito, muito bom. Muita informação, né, Gláucia? Muito ensinamento, está maravilhoso. É uma aula, Gláucia, que não tem como a gente assistir de uma vez só, sabe? É coisa que a gente vai ter que assistir várias e várias e várias vezes, sabe? Porque mexeu em vários pontos. Aí não dá nem para eu dizer assim para você, foi perfeito nisso. Mas o alinhamento é o que me ficou mais forte, alinhar os meus corpos, me entender, me conscientizar que eu não sou só o corpo físico, eu não tenho só que me alimentar bem por conta das minhas células, não, eu tenho que alimentar minha mente, tenho que me alimentar também o meu corpo energético, né, ver como está a minha energia. E essa ideia de me conectar e buscar esses exercícios, para mim, foi ótimo para hoje, consolidando a aula de hoje. Obrigada. Ei, deixa eu fazer, eu esqueci de fazer um print, mas eu vou fazer na gravação. Vamos dar um sorriso aqui para a gente fazer um print. Pronto, fiz aqui no notebook, depois eu coloco no celular. Vamos lá, Patrícia Mateus, ordem alfabética na escolinha. Escolinha da professora Gláucia. Eu fui anotando muitas coisas, assim, né? Muitos insights, e muitas coisas eu fui relembrando, né? De que coisas que eu já tinha ouvido e bateu bem forte, né? Às vezes eu fiquei pensando, né? Mas que aula que eu vou entregar, né? Que aula que eu vou entregar? Estar perdida no meio da abundância, veio aqui para mim, né? Então eu tenho que saber que é uma abundância, mas eu tenho que me alinhar, focar, né? Porque é uma abundância, eu vejo muita coisa, né? Estuda muita coisa, aplica muita coisa, vai, mexe aqui, mexe ali, mas fica meio que perdida e às vezes deslumbrada, não sei, no meio da abundância e nem sabe para onde ir, né? Veio aqui na minha cabeça coisas para mim pensar. Aí saiu, é porque era para sair, né? Mas ficou forte em mim aquela questão ali a PHD sempre sai está falando bastante da comunidade também, ela fala muito na mentoria, que é o desejo da resistência e o desejo do desejo. Então, todos os nossos desejos são atendidos. Só que, como a Gláucia falou, a gente fica ali vibrando naquela questão, né? Então, eu não sou uma boa vendedora. Então, eu não sou uma boa vendedora, porque eu vibro naquilo ali, né? E aí, vamos mudar essas frequências, mudar esses mantras, mudar... mais do que a fala, né, as energias e tudo mais. E veio para mim isso, porque eu venho pedindo por melhorar minhas energias, né? Eu venho pedindo por, eu preciso melhorar meus relacionamentos, eu preciso melhorar minhas energias. Então, é uma coisa que eu venho pedindo por muito tempo, então se repetiu, e aí chegou essa aula, vem chegando outras coisas, no meu outro grupo também tem uma outra colega que fala de energia, então tudo que a gente pede chega até a gente, né? Então a gente realmente, se a gente está aberto a prestar atenção nos nossos desejos, eles se realizam. O que a gente vem desejando, né? Vou fechar aqui minha fala, o que a gente vem desejando? Desde a vaga do estacionamento, né? Até os projetos, né? Porque às vezes a gente fica nas barreiras e não cria. Mas se eu consigo criar, vou treinando, vamos treinar, né? Patrícia, obrigada. Diga aí, Patrícia Miller, para você, quais são as coisas? Eu já disse, né, que eu estou sendo convidada a revisitar muitos caminhos que eu já trilhei, né? Então, a importância
para mim, assim, é de sempre ter essa coisa do aprendiz, né? Que a Lê também fala, né? E da gente saber andar por vários caminhos, né? Que às vezes a gente vai mais para um lado, né? A nossa colega está lá numa outra, mas que tudo faz muito sentido, né? A gente precisa um pouco de cada, né? Então, é só te agradecer, Glaucia, sim, porque tu me fez, de novo, eu ir fazer uma honra a coisas que, né, que eu já tinha ouvido, todo mundo aqui provavelmente ouviu, então, assim, ó, é isso que eu digo, que a gente vai ser sempre convidado e a gente vai ouvir muitas vezes a mesma coisa, né? Mas enquanto a gente se coloca como aprendiz, né, a gente deixa esse coração aberto e ensinável sempre, né? Então, só te agradecer as colegas aí e dizer que foi muito bom mesmo. Muito obrigada por tudo. Eu fico assim muito feliz, me sinto honrada, né, com o convite da Carol, foi assim maravilhoso. Então eu estou aqui também honrando minha criança, que dizia assim: "O que é que você vai ser quando crescer?" Eu digo, professora. Então eu adoro quando diz professora Glaucia, eu adoro esse nome, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer. E fico muito feliz assim pela receptividade de vocês. Estou à disposição. Vou deixar a gravação, passar para a Carol. Eu não sei como é que ela vai fazer para liberar. E vou separar o exercício, esse da desprogramação neurobiológica, para que vocês possam ouvir. Só vou gravar em Quero dizer que tu tá muito sabida aí nessas coisas aí de internet. Tu tá muito sabidinha. tô aprendendo, né? Tu tá danada nisso aí, hein? Dominou direitinho o Zoom hoje. Mas sabe o que é? Isso chama-se prática. Isso aí. Praticar. Isso aí. É aprender, né? Então, essa parte tecnológica, né? Interfere nas minhas energias. Mas sou eu aqui aprendendo. Então, o que eu deixo aqui para vocês é: confie na sua centelha divina, se conecte com o seu ser supremo e acreditem na voz do seu coração, né? O que faz o seu coração cantar e o seu olho brilhar. Esse é o caminho. Então, é isso que eu deixo para vocês hoje. Um cheiro grande, um cheiro, né, que a gente é do Nordeste. Gratidão, Glaucia. Bom para vocês. Muita gratidão. Tchau. Tchau, gente. Agora, testar o Zoom e encerrar a gravação. Muito grata.